medo de cair. Olha só, o medo de cair é completamente normal, tá? Principalmente se você está começando. Não é uma coisa que você perde da noite para o dia, mas você pode vencer aos poucos. É só não exagerar, não fazer nada além dos seus limites, sabe? Fazer um treino gradativo. Eu acho que a melhor maneira de vencer o medo é isso, é fazer treinos gradativos e focar nas bases da patinação, né? O que são as bases da patinação? Equilíbrio, freio, quedas e tem mais uma que eu não lembro agora. Estou na live, eu estou agitado e eu nem sempre lembro de tudo, mas são quatro. São quatro bases que eu considero essenciais para a patinação. E assim, gente, cair não é segredo. Você vai cair. Não existe patinador que não caia, porque não tem como. Cair é um processo natural da patinação quad. Ou melhor, não só da quad, né? Da patinação. É um processo normal, você vai cair, o que você tem que fazer é aprender a cair para cair com segurança e não se machucar. E aí, com o tempo, à medida que você for treinando e caindo, uma vez sim, outra não, você vai pegando o jeito, criando memória corporal, esquema corporal, e aí quando você cair, você não vai se machucar mais. Por exemplo, hoje pra mim, as minhas quedas, elas meio que acontecem em câmera lenta, eu juro pra vocês. Então, quando eu penso em cair, o meu cérebro, não sei, eu consigo ver essa queda em câmera lenta, assim, e eu já sei exatamente o que fazer pra não me machucar. Então, cair é sobre isso, sabe? É sobre você praticar. Existem treinos de queda. No meu canal eu tenho um vídeo onde eu ensino a cair. São 3 maneiras de você cair. E lá eu explico um pouco desse processo meio físico, meio psicológico, né? Pra você dar uma melhorada aí nas suas quedas. Não consigo fazer scissor. Acho que é tesoura, né? Olha só, movimentos de tesoura, vamos falar assim, que são cruzados, eles estão relacionados a 2 coisas. A primeira dela é o alongamento, ou seja, você tem que ter alongamento. Alguns passos na patinação, eles exigem alongamento. Então você tem que, assim, trabalhar um pouco disso. Então, cruzar as pernas não é só cruzar as pernas. Você tem que ter um pouco de alongamento ali para você conseguir manter o eixo e o ponto de equilíbrio no lugar, sabe? Então, às vezes, quando você não tem isso, acaba dificultando um pouco mais a sua patinação. Mas existem exercícios que podem melhorar isso. Eu acho que um exercício bem versátil e que agrega muito na patinação é o plié do balé. Então você fazer plié ajuda em muitas coisas, tá? Mas se você quer melhorar os seus scissors ou seus passos cruzados, é só você treinar movimentos de alongamento onde você cruze suas pernas. Você fazendo isso já vai ajudar bastante aí nos seus movimentos, tá? Treina sem patins antes. Não precisa ser com patins, tá bom? E vamos ao balãozinho das perguntas. Já temos 2 perguntas. Dani Reis. Tem planos de dar o workshop aqui em São Paulo? Tenho. Tenho planos de dar o workshop em São Paulo. E é este ano ainda. Eu só estou vendo a melhor data para fazer isso. Tá? Laila Lira. Alguma dica para quem mora no interior e não tem onde patinar? Moro em zona rural e só patino em casa. Quando a gente fala de espaço, principalmente para quem tem essa limitação, você tem que pensar no seguinte. Se você não tem espaço, você tem que ir para aquelas modalidades que você não tem espaço. E quais são as modalidades para quem não tem espaço? Roller dance. Então você pode fazer roller dance em casa. Você pode treinar muito. Assim, para fazer roller dance, você não precisa de muito. Eu acho que um espaço de 2 metros quadrados, você já consegue fazer muita, muita, muita coisa. E eu super entendo esse rolê, porque os meus avós, eles moram na zona rural e quando eu vou pra lá, eu fico nessa vibe de patinar dentro da sala. É o único espaço que tem, é mais ou menos 4 metros quadrados. E é isso que eu faço, sabe? Mas investe no roller dance. É uma ótima maneira aí de você desenvolver a sua patinação. Infelizmente, com a limitação de espaço, a gente tem limitação de modalidades. Então não dá pra fazer street, não dá pra treinar nem pulo assim direito, porque pulo acaba sendo melhor da gente treinar andando mesmo, em movimento, tá? Mas é isso, não desista, insista no roller dance, é a melhor modalidade aí pra você treinar, visto que você não tem espaço. O Flock ainda comentou ali atrás um pouquinho, a minha dificuldade é que na hora de fazer a scissor, meus pés tocam um no outro e eu quase caio. Aí é mais uma questão de controle de eixo mesmo, que tem a ver com alongamento também. Se você treinar alongamento, se você tiver um bom controle de alongamento, você consegue controlar os seus pés no momento do cruzado de maneira que eles não batam, tá? Eu acho que é basicamente isso. Richard, vi que você já fez percurso de quad. Quais dicas você dá para quem está começando?
Para quem está começando e quer fazer percurso, vamos lá. Primeiro, percurso a gente vai chamar de urbano, tá? Que é o passeio que a gente faz pela ciclovia aí, de 1 quilômetro, 2, 3, enfim. GDO 82, que bom que você voltou. A dica que eu dou para quem quer fazer percurso é o seguinte: comece devagar. Então começa com 1 quilômetro, sei lá, 500 metros e desenvolva habilidades de frenagem e habilidades de patinação de remada. Por quê? Porque assim, quando a gente fala de urbano, existem umas técnicas que a gente tem que treinar que é pra gente não cansar muito e morrer, entendeu? Claro que isso está ligado um pouco à resistência também. À medida que você vai patinando e fazendo urbano, você vai ganhando mais resistência. Só que treinar um pouco dessas técnicas de economizar energia, vamos dizer assim, ajuda mais. Mas o principal para fazer percurso é frenagem e, claro, a configuração do seu patins. Se você tiver uma roda mais macia, com um rolamento mais veloz, isso vai ajudar muito no seu desenvolvimento no percurso. Mas eu acho que a principal dica é comece aos poucos mesmo, sabe? Vai devagarinho, anda na quadra primeiro, porque você vai entendendo o seu corpo, você vai entendendo as suas dificuldades, e quando você vai entendendo as suas dificuldades, você vai trabalhando em cima delas, que é para você ir evoluindo de maneira gradativa, tá? A Bia Flock perguntou aqui pra gente, como você começou no roller dance? Olha só, gente, eu acho que tudo tem a ver com a pandemia, e olha que loucura. Hoje mesmo eu fiz um post lá no meu feed do Instagram, sobre um pouco, né, um pedaço dessa fase da patinação aqui no Brasil, tá? E aí eu falei disso do roller dance. Mas como que eu comecei no roller dance? Até fevereiro de 2020, eu me considerava um patinador street agressivo, porque o que eu mais fazia era rampas e pistas de skate. E quando eu ia para as quadras, eu ficava treinando 360 no ar, ficava treinando pular no meio fio, nas calçadas, ficava treinando pulos, então sempre nessa vibe, sabe? E assim, um belo dia, em maio de 2020, eu resolvi ir pra quadra aqui que fica perto de casa e eu comecei a fazer roller dance. E assim, foi uma coisa meio que não sei explicar direito. Eu não fui pra lá pra falar assim, eu vou treinar roller dance. Mas eu fui pra lá com uma música muito legal que eu ouvi. Não foi aquela da Ombi Janta, então, porque antes dela eu já fazia roller dance. Mas eu fui pra lá e comecei a treinar. Então, tipo, eu meio que fiz uns downtowns, assim, bem feios. Fiz uns passinhos, uns basic steps bem feios também. E aí eu comecei a dançar. E a partir daí, eu não sei o que rolou. Mas eu meio que comecei a ir e fazer roller dance quase todo dia. Então eu ia treinar e fazer roller dance, fazer roller dance, fazer roller dance. E comecei a pegar gosto pela coisa. E aí o roller dance meio que passou a ser o meu treino principal. Mas também tem outro motivo pra isso. As pistas de skate, elas ficam muito longe daqui de casa. Então, assim, é muito mais fácil eu pegar os meus patins e ir pra uma quadra, treinar roller dance, do que eu pegar meus patins e me deslocar até uma pista de skate mais próxima. Que isso levaria mais ou menos, sei lá, até chegar lá meia hora. Treinar um pouquinho, depois voltar e isso tudo levaria mais ou menos 2 horas do meu dia. E na época da pandemia eu não parei de trabalhar. Eu trabalhava em casa de home office. Então, assim, quando que eu comecei, como que eu descobri, como que eu comecei no roller dance foi mais ou menos assim, foi meio que aleatório mesmo, sabe? Um belo dia ensolarado, literalmente, eu comecei a fazer roller dance e desde então eu não parei mais. E aí tô até hoje, eu acho que, bom, eu consagrei como minha modalidade favorita, então hoje eu estou mais ligado ao roller dance, inclusive tenho trabalhado mais em cima disso. Richard, você aprendeu roller dance tudo sozinho? Como foi essa forma autodidata? Muito interessante essa pergunta. É... Porque assim, sim, eu comecei sozinho. E assim, eu não tenho inspirações na patinação aquática. Eu até tenho algumas agora sim que eu uso, mas não assim, não para copiar passos, mas para pegar ideias, vamos dizer assim, porque eu gosto de ter um estilo próprio. Eu vi alguns tutoriais na internet, sim, mas assim, como eu treinei muito básico em toda a minha vida da patinação, aprender qualquer passo para mim hoje é muito fácil. Eu não preciso de muito, eu não preciso ficar acompanhando o tutorial. Então, se eu ver o passo ali um pouquinho, eu já consigo reproduzir ele. Claro que feio no início, mas eu vou aperfeiçoando e tudo. Meio que peguei umas ideias com algumas pessoas e fui diversificando os passos, sabe? Porque muita coisa eu já sabia fazer no inconsciente, só que eu não sabia os nomes, por exemplo. E aí, quando você vai descobrindo um pouco da história, você vai encaixando a raiz da coisa, então, tipo, tudo faz sentido e aí você começa a aprender tudo de uma vez, sabe? E é um bolo todo. Mas assim, qual que é a dica para quem quer aprender as coisas sozinho e ser autodidata, sei lá? Assim, tenta entender o que você está fazendo primeiro. Então, por exemplo, se você
é um roller dance e você quer dançar, tenta entender o que é aquilo, o que é o roller dance, sabe? Porque depois as coisas vão fazer sentido, você vai saber por onde começar. E quando você for para os treinos, efetivamente, não pula etapas, não aprende as coisas meia boca, sabe? Foca num passo, treina, 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 até você aprender ele. Depois você passa pro próximo. Eu não treino 1000 passos de uma vez. É muito comum, se vocês me acompanhassem diariamente, vocês vão ver que assim, que na semana, com 7 dias, quando eu estou treinando alguma coisa, eu treino essa mesma coisa 7 dias. 1 hora seguida, 1 hora e meia, 2 horas. Mais que 1 hora eu não consigo porque eu não tenho mais que 1 hora de treino por dia. Mas eu treino a mesma coisa, sabe? Repetindo, 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 até ficar bom. Quando eu vejo que tá bom, aí eu passo pro próximo. Então acho que essa é uma dica muito valiosa aí pra quem quer aprender as coisas sozinho. Acho que essa é a melhor maneira, inclusive. Porque assim, gente, os passos, eles não são aleatórios, eles não foram criados aleatórios, sabe? Tem toda uma história por baixo disso tudo. Então, assim, uma coisa leva a outra. Então, se você aprende muito bem uma coisa, aquele segundo passo ele vai ficar muito mais fácil porque você já sabe bem o primeiro. E aí, se você aprende o primeiro passo, meia boca, e você vai aprender o segundo, você vai ter dificuldade para aprender 2 passos. Entende? É mais ou menos isso. Antes de eu comprar meu patins, eu assisti todos os vídeos do seu canal para saber qual era o melhor. Ai, que bom! Nossa, eu acho que eu já ajudei muita gente com esse rolê dos patins, sério. Infelizmente não dá para comprar tudo para falar fisicamente para vocês, mas pelo menos a minha ideia que eu tenho sobre cada um eu tento passar para vocês. Não tem tutoriais bons de roller dance brasileiros. Eu procurei muito até achar o canal do Richard, que é o melhor. Ah, thank you. Obrigado. Eu me esforço, gente, confesso. Eu tento, assim, tudo que eu tive de dificuldade eu tento repassar para todo mundo. E os meus tutoriais são baseados em dificuldades. Então, eu me coloco muito no lugar de quem está começando antes de gravar os meus vídeos. E a prova disso é que quando eu estou escrevendo os vídeos, eu fico me perguntando: será que a pessoa vai entender isso que eu falei, que eu vou falar? Será que ela vai captar bem? Sabe, eu sempre fico me fazendo essas perguntas. Tipo, eu troco até palavras, gente. Eu troco palavras para ficar mais fácil a compreensão. Porque, tipo assim, se eu falar desse jeito, ele não vai entender. Ele pode se confundir com a coisa que eu falei lá atrás. E aí eu troco a palavra, mudo a palavra, pra poder, sabe, sempre estar melhorando, né? Trazendo tutoriais assim que vocês possam absorver ao máximo. Por isso que às vezes meus vídeos demoram um pouquinho, né? São mais longos. Porque são baseados em dificuldades. Baseados na dificuldade do povo, né? Da galera. Aline, eu tô assim com as manobras, treinando praticamente as mesmas até ficarem boas, querendo treinar mais roller dance. É isso mesmo. Sabe? É treinar a mesma coisa até ficar bom, porque a próxima vai ser mais fácil. Isso eu garanto pra vocês. Gente, feliz dia do patinador. Hoje é dia do patinador, tá? Feliz dia do patinador pra todo mundo. Parabéns pra vocês que resolveram aderir a este esporte maravilhoso. Hoje é sobre ladeiras. Alguma dica para descidas? Sim. Ladeiras é um pouco difícil de explicar assim, sabe? Na fala, no oral mesmo. Mas ladeiras é assim, eu acho que a maneira mais segura de você descer, se você não tem segurança, é de costas usando seu freio, tá? Então você vira de costas, vai descendo a ladeira, controlando a velocidade até você conseguir descer. Existem algumas técnicas para você descer ladeiras, só que essas técnicas elas dependem do tipo de ladeira. O quão íngreme ela é, o quão larga ela é para você conseguir fazer determinadas coisas. Mas uma maneira bem versátil de você descer ladeiras é fazendo zigue-zagues, né? Então vamos lá, a gente tem os eixos do quad aqui, certo? Então você vai descer uma ladeira, você começa um zigue-zague, vamos supor que você comece para esse lado de cá. Então você vai fazendo força nesses eixos aqui, depois nesses, sabe? Fazendo essa alternância de eixo. Sempre com os eixos do mesmo lado. E quando eu falo zigue-zague é isso aqui, tá? Por que zigue-zague? Porque na hora da curva você quebra um pouco da velocidade, então você consegue fazer o controle do patins na ladeira. Só que, assim, a maneira mais segura de você fazer isso é com combinações de técnicas de frenagem. Então você faz zigue-zague, ficou muito rápido, mete uma meia-lua ou faz um freio de costas para ir controlando. E é assim que a gente vai descendo ladeira. Descer um ladeirão de quad, não recomendo, porque depois de uma determinada velocidade, o patins ele fica muito estável e você pode perder o controle, tá? Não tem jeito, é como no skate. Se você descer muito rápido, você pode perder o controle. A não ser que você esteja com trucks mais largos e com rodas mais largas, que isso ajuda na estabilidade. Você comentou que alguns passos existe uma história por trás. Pode citar um, por exemplo? Fiquei curiosa, vou procurar aprender mais sobre. Gente, eu acho que tudo nessa vida que existe tem um porquê, né? Então, assim, o roller dance não foi criado do nada, né? Então, ele tem influências aí, se não me engano, eu não lembro bem agora, se eu errar, me desculpa, mas tem influências africanas, que tem uma coisa cultural e tal. Mas vamos lá, por exemplo, Sexy Walk. Sexy Walk é um passo muito conhecido que você caminha
e aí você caminha de maneira sexy. Se você caminhar normal, ele é só um walk. Se você caminhar ele andando para frente, ele vira um stretch walk. Mas vamos lá, por que sexy walk? Sexy walk, da maneira como ele é executado, tudo, ele tem um pouco de influência nos ballrooms. Lá, eu não lembro agora o ano, que é aquela coisa de duck walk, cat walk. Então, assim, tem essa vibe que eu não lembro muito bem como explicar isso para vocês agora. Mas é tipo isso, sabe? Alguns passos têm essas influências. Eu acho que essa coisa do sexy walk foi porque alguém falou para mim assim: ah, esse passo ele se chama stretch walk. Eu falei: não, não é stretch walk. Stretch walk é outra coisa. Stretch walk é você indo para frente. Sexy walk e andar de biscate é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Mas, por exemplo, o lance do sexy walk, como eu tava falando. A coisa lá dos ballrooms, na época do Vogue e tal, aquela coisa sexy, do ombro, sabe? Essa coisa, essa influência. Tem influência aqui no sexy walk, entendeu? Tem essa vibe de influências. Então, se você pesquisar mais a fundo, você vai descobrir essas coisas, essas influências. Por exemplo, o Moonwalk, ele tem influência lá no negócio do Michael Jackson, na dança lá, do passinho lá e tal, entendeu? Enfim, esses tipos de influência, sabe? Tem toda uma história por trás. Então, é disso que eu tava falando. Isso se aplica mais aos nomes, tá? Então, muitos passos criados no roller dance têm influência de outros passos. Footwork, por exemplo. Footwork é um exemplo claro, é uma influência clara do footwork do hip hop. Então, é isso, sabe? Tem todas essas influências, tá, gente? Vamos às perguntinhas do canal. A Lara Pacheco perguntou lá no meu canal. Tenho uma dúvida em relação à base, porque vejo muito vídeo de pessoas que andam em pistas de skate e sinto que a base dessas pessoas é mais larga do que a que veio no meu patins. Comprei um da marca Traxart e ando com ele da maneira que ele veio, mas futuramente quero ir me aprimorando, enfim. Tem diferença de base para pista / street da base que já vem no patins ou é só coisa da minha cabeça? Gente, aqui o que ela está falando é o seguinte, algumas bases permitem que a gente faça adaptações. Que tipo de adaptações são essas? É você instalar trucks de mini cruiser. Trucks de mini cruiser, eles têm mais ou menos 8 polegadas, que isso, se não me engano, é mais ou menos 14 centímetros. Então isso deixa o seu patins mais largo, né? E para que isso serve? Isso serve para te dar mais estabilidade. Então você fica mais estável, você tem mais controle do patins. E nas pistas de skate isso é muito bom, isso é muito positivo, inclusive, sabe? Vale muito a pena fazer essa adaptação. Mas você não precisa trocar a base toda para fazer isso. Você só trocando os trucks do seu patins por os trucks de mini cruiser já resolve esse tipo de problema. Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso, não tenho ainda, mas vou fazer, tá? Mas só fazendo essa troca já resolve o problema e você consegue aí ter um patins de trucks mais largos. Eu usei por bastante tempo na minha patinação, quando eu fazia muito street, muito urbano, e é simplesmente maravilhoso. A estabilidade, ela vai assim, sei lá, de 50 para quase 100. É muito bom, vale muito a pena. Vamos à segunda pergunta, que é da Ale Barroso. Esse é sobre um vídeo que eu fiz do patins Foxy, da Traxart. Ela falou assim, qual patins você indica? Que marca? Qual o melhor patins nacional? Quero comprar um para asfalto liso. Gostaria de um com rodas de LED. Gente, essa aqui é difícil, viu? Gente, olha só. Na verdade, isso a gente pode pontuar até como uma dificuldade do momento. Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre qual patins comprar. E não posso dizer que não tem um vídeo falando sobre isso lá no meu canal. Inclusive é um vídeo super completo, onde eu falo desde o início, que você não sabe nada sobre patins, até você conseguir decidir que tipo de patins você quer. Mas vou responder. Não existe um patins específico. Você primeiro tem que decidir o que você pretende fazer, sabe? Ah, eu quero ir para pista de skate, eu me amarro. Então, assim, a configuração desses patins vai ser outra. Ah, eu quero... Com licença, senhor. Com licença. Ah, eu quero fazer roller dance, então a configuração de patins vai ser outra. Sabe? Não dá pra responder assim. Uma coisa que eu posso dizer nunca vai existir um patins perfeito. Você nunca vai encontrar um patins pronto pra você comprar do jeito que você quer, sabe? Você vai comprar ali no primeiro momento, mas depois você vai trocar uma roda, você vai trocar um cadastro, você vai trocar, sei lá, tirar um freio, enfim. Você nunca vai achar esse patins perfeito aí para o que você quer fazer, tá? Terceira pergunta da Mary Moraes. Olá, tenho um patins Traxart Glitter, comprei em 2018, usei umas 4 vezes só. Qual a durabilidade em média de um patins como esse?
Gente, não dá pra falar exatamente de durabilidade de patins. Não tem como dizer assim, esse patins vai durar 5 anos, 10 anos. Isso depende muito da qualidade dele e do seu uso, né? Então, assim, se você comprar um patins de alumínio, com base de alumínio e bota costurada, e comprar um patins de nylon, com base de nylon, é natural que o patins de alumínio dure muito mais tempo do que o de nylon, né? Então, assim, não tem como dizer especificamente qual a durabilidade de um patins. A dica é, compra um com base de alumínio e uma bota aí costurada, sabe, bem colada, que aí vai durar bastante tempo. E claro, depende do uso. Eu, por exemplo, tenho patins da Mox que está comigo desde 2018, então até agora segue firme, mas eu acho que em algum momento, muito próximo, inclusive, ele vai descolar a bota. Outra guedelha. Meus pais me deram patins de base de nylon, mas eu vi uma senhora dizendo que esse da base de nylon não presta para nada, e eu fiquei com um pouco de medo. Então, gente, existe uma diferença aí. Não, patins com base de nylon não é que ele seja ruim, tá? Não tem essa. O que acontece é que, assim, dependendo do que você vai fazer, pode ser que ele não seja indicado. Então, resumindo aqui para vocês. Patins com base de nylon, ele vai ser bom para quem quer fazer roller dance, para quem não quer fazer nada muito agressivo, que pule muito, sabe? Que faça muito, muita, muita força, sabe? Muito peso, muita pancada. Então, um patins com base de nylon, provavelmente ele não vai durar muito tempo. Agora, se você quiser fazer uma atividade mais leve, como um passeio na ciclovia ou roller dance, um patins com base de nylon vai suprir sua necessidade muito, muito, muito bem, tá? Então, não precisa ter medo, tá? Agora, só evita patins de brinquedo e patins com base de plástico, que aí é outra história, sabe? Patins com base de plástico não é muito bom em nenhum aspecto. Ele não é resistente, ele não tem boa regulagem nos trucks, então é um rolê assim que meio que vai atrapalhar o seu desenvolvimento dentro da patinação. Alguém que eu não lembro agora perguntou lá no Stories como perder o medo de dropar. Vamos começar falando o que é dropar. Dropar é descer da rampa, né? Quando você está lá em cima da rampa e você quer descer. Isso é dropar. Não existe uma fórmula mágica para você perder o medo de dropar. E também não é da noite para o dia. Mas existem algumas dicas que podem facilitar o processo. E uma dessas dicas que podem facilitar o processo de dropagem é você começar em rampas baixas, tá? Começar em rampas baixas é a melhor maneira de você superar esse medo, porque assim, dropar é um processo. Você tem que entender a postura que o corpo tem que ficar no momento da descida. Você tem que entender o rolê da velocidade, porque assim, no momento que você dropa, você está numa velocidade zero e você vai a uma velocidade X muito rápido. Então, assim, você tem que acostumar o seu corpo a fazer isso, sabe? E assim, outra dica muito boa também para você superar o medo de dropar é você fazer treinos em pirâmides, ou quarter pipes, eu acho que sabe? Que são aqueles obstáculos que tem uma base em cima e aí tem umas descidas assim, tá? Então, você treinando isso várias vezes, você vai começar a entender o movimento e a postura do corpo, e isso vai ajudar você a superar o medo de dropar. Mas eu acho que a dica principal é essa: começa em rampa baixa e você tem que estar acostumado com velocidade. Gente, olha só, para quem está em pista de skate, quer melhorar aí suas skills, superar os medos, vocês têm que entender alguns conceitos básicos de rampa. Não é simplesmente chegar na rampa e, vou lá, vou treinar e vou ser muito radical. Então, assim, quais são as bases, as skills básicas que eu considero para rampas? Velocidade. Você tem que dominar muito bem velocidade. Então, você tem que se acostumar com velocidades rápidas, sabe? Rampa é isso, rampa é reflexo, é coisa rápida. Rampa não espera, garota. Você subiu na rampa, já desceu, tá? E é assim, tá? Além da velocidade, andar de costas. Não tem como ir pra rampa sem não saber andar de costas direito. Não tem como. Porque assim, se você vai, você volta. Então você tem que voltar. E para voltar você volta de quê? De costas. Tá? Outra skill que eu considero muito importante aí para rampas é transições. Inclusive, eu até fiz um vídeo sobre isso que eu chamei de viradas. Como fazer viradas no patins. Viradas são muito importantes para você fazer justamente as transições entre um obstáculo e outro. Isso ajuda muito a você ganhar confiança e desbravar aí as rampas. Então não tem como ir para rampa sem saber virada. Outra coisa muito importante em rampa é pulo. E pulo a gente pensa em fortalecimento das pernas. Então não tem como ir para rampa se tiver perninha fraca, sabe? Então são coisas assim que você tem que treinar, sabe? Quando eu fui para rampas, no início, eu fazia só o básico. Então assim, eu só fazia pump, que era ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Fazer isso muito, muito, muito mesmo até cansar.
e ficava descendo as coisinhas lá. Ui, 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 ficava descendo. Achava o máximo, achava super radical. Aí depois que você vai pegando confiança, você resolve meio que, eu vou arriscar. E aí quando você vai arriscar, acaba sendo um processo menos complicado, digamos assim. Você meio que supera o medo ali de maneira mais rápida, você acaba entendendo o processo, você acaba conseguindo uma evolução mais rápida. Resumindo tudo, qualquer modalidade da patinação, invista nas skills básicas. São elas que vão facilitar todo o seu processo de desenvolvimento lá no futuro. Se você passar, sei lá, é melhor você passar uma semana treinando no básico, básico, básico. Muito melhor você fazer isso, porque lá na frente, quando você chegar lá na frente, você vai aprender as coisas assim, ó, muito mais rápido. Acho que esse é o segredo para dar uma evoluída aí mais rápida na patinação. Wagner Pires, deixa eu botar aqui a pergunta dele no ar. Wagner Pires, qual exercício essencial para ter equilíbrio andando de costas? Para ter equilíbrio andando de costas, eu acho que não tem um exercício em específico. A questão do andar de costas é você entender o seu eixo corporal. A base de equilíbrio na patinação é o eixo, gente. É eixo. Eixo tipo uma linhazinha mesmo, sabe? Existe um rolê de eixo corporal. Então, assim, você tem que entender muito bem o seu eixo corporal para você meio que aprimorar o seu equilíbrio. Então, no caso de costas, não é diferente, sabe? Você tem que andar de costas, fazer alguns movimentos ali, ver onde você se desequilibra, porque onde você está se desequilibrando é onde você está perdendo o seu eixo. Então, assim, quanto mais você vai diversificando os movimentos, você vai entendendo essa questão do eixo corporal. Então, assim, a dica para ter equilíbrio andando de costas é essa. Você entender bem o seu eixo corporal, tá? Mas existem algumas dicas que podem facilitar nesse primeiro momento. Inclusive, eu também tenho um vídeo sobre isso, de como melhorar a patinação de costas. Que é você colocando a mão para trás, assim, olhando para sua mão. Não olhar para o chão, porque se olhar para o chão te deixa tonto, sabe? Manter o seu tronco sempre alinhado, porque assim, quando a gente está andando de costas, é um pouco normal que a gente deixe o nosso tronco inclinar um pouquinho para frente. Isso acaba fazendo a gente cair ou perder o equilíbrio. Então, assim, ter essa noção de controle do seu tronco ajuda muito aí na sua patinação de costas. Tá? Silva, Naná, existe vida no patins depois de um cóccix quebrado? Existe. Existe porque o cóccix ele volta pro lugar, sei lá, ele quebra e enfim, né? Demora um pouco. Inclusive eu já levei uma queda assim. Na verdade eu levei uma queda não. Tem um túnel aqui perto de onde eu moro e quando eu tava patinando, eu trombei com um ciclista e eu tava um pouco rápido e essa trombada fez com que eu caísse para trás e eu caí assim, batendo diretamente o cóccix no chão. Isso me deixou 3 meses sem patinar, porque também eu não forço a barra. Quando eu caio e afim, sabe, eu foco na minha recuperação total. Então eu não forcei, mas passei 3 meses sem patinar. Mas existe vida após o cóccix quebrado. E a prova disso sou eu. Eu estou aqui. Você acha que aprender e dançar roller dance é melhor ou mais fácil com rodas menores? Sim, com rodas menores é bem melhor. Mas isso depende do piso também. Com rodas menores e mais duras, tá? Isso ajuda bastante. As rodas menores é porque elas te dão mais estabilidade, você fica mais próximo do chão. Então, acaba sendo um pouquinho mais fácil para você aprender vários passos, inclusive giros, essas coisas, sabe? Tudo é mais fácil de você aprender com rodas menores. Rodas maiores aí eu indico mesmo mais para street e só, eu acho. Mais para quem quer uma pegada mesmo de velocidade. Para roller dance, uma rodinha assim, 58 milímetros, só o filé. Eu uso 62, que são as Luminous, mas é porque a Luminous só tem esse tamanho, né, eu acho. Então, é por esse motivo que eu uso elas. Mas eu gosto das Luminous, mesmo sendo de 62 milímetros. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado mesmo. E a gente se vê em breve por aí, em algum momento, tá? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. E a gente se vê. Tchauzinho. Tchau, 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 tchau.